Muitas pessoas acreditam de que a albumina ela é uma proteína inferior ao whey protein. E não é bem assim. Não é mesmo, Floquinhos, defensor da albumina? Foi só ligar a câmera que você veio? Pois bem, mas não é bem assim. Em alguns casos, não só a albumina não é inferior ao whey, como a albumina ela é superior ao whey. Você vai ter mais resultados, é uma opção mais interessante do que o próprio whey protein ou a proteína da carne, perfeito? Então, Floquinhos, vamos lá. Clica no gostei, se inscreva no canal, não é mesmo? Isso. E vamos entender tudo sobre a albumina. Do começo, a albumina ela faz parte da família das globulinas e faz diversas coisas no nosso organismo, tá? E é a proteína mais abundante na corrente sanguínea. E é a principal proteína do corpo humano. A albumina está em diversas fontes, tá? Mas a principal, a mais utilizada por nós, né, seres humanos, num contexto geral, porque não é só para atleta, não, é a proteína da clara do ovo. Por ser uma proteína animal, ela é de alto valor biológico e bastante alto, diga-se de passagem. O ovo tem um valor biológico muito interessante, por exemplo, acima do próprio frango. Isso não coloca que o ovo vai ser muito mais hipertrófico do que o frango. Estou apenas comentando em termos numéricos, o valor biológico dele é mais alto do que do próprio frango. Um suplemento de albumina vai ter mais ou menos aí, em 30 gramas, 24 gramas de proteína. Isso nos torna, se você fizer uma continha básica, se você pegar 100 gramas, perfeito? Você vai ter mais ou menos aí 80 gramas de proteína. Então, 80% de concentração proteica. Razoavelmente, é muito tranquilo dizer, que é a mesma concentração proteica do que o whey protein. Então, em termos do tanto de proteína que tem, as duas são iguais. E as duas têm alto valor biológico. Portanto, não tem diferença considerável no aspecto de qualidade e quantidade. Então, qual que é a diferença, não é mesmo? Calma, vamos chegar lá. Se você já viu meu vídeo aqui no canal sobre whey protein, tudo sobre whey protein, se você não viu, fica a dica. Sempre que você tiver uma dúvida, Leandro Twin mais tema. Então, Leandro Twin, albumina. Hoje você vai encontrar esse vídeo. O whey protein já está aqui e eu vou fazer de todos que vocês me pediram. Então, se vocês não encontrarem, escreva aqui nos comentários. Você viu que o whey protein ele tem uma absorção e uma digestão rápida. Leandro Twin, é bom uma proteína ter uma digestão rápida ou lenta? Isso é a depender do contexto. E é por isso que é muito importante, como eu sempre coloco aqui nos vídeos, o maior anabolizante é o conhecimento. Porque se você tem conhecimento, você faz as melhores escolhas e a sua vida vai funcionar de uma forma mais fácil e mais barata. Tudo de acordo com o teu objetivo. Então, como eu disse, dedica aí 10 minutinhos para você aprender tudo sobre a albumina e parar de gastar dinheiro, de repente, com whey e não só gastar dinheiro, como ser menos interessante em outros fatores da utilização. Então, quando que é interessante uma absorção rápida? Num momento onde há uma carência na nossa corrente sanguínea, por exemplo. Então, ao acordar, é legal você ter uma proteína de absorção rápida. Não que é obrigatório, tá? Mas é um momento interessante. Quando que é legal você ter uma proteína de digestão fácil, rápida? Quando você tem um processo digestivo prejudicado. Então vamos dizer que eu sou um bariátrico. Então o whey protein se torna uma opção mais interessante porque justamente a digestão dele é mais fácil. Então como aquele, vamos colocar dessa forma assim, bem simples, como aquele órgão foi agredido e ele está deficiente, então quanto mais fácil for para ele, melhor. Por isso que a gente vai até para o hidrolisado. Mas isso é papo, que eu já expliquei lá no vídeo do whey protein. Não usamos nem o concentrado nesse caso como primeira opção. Outro caso, tenho dificuldade para ganhar peso, tenho pouco apetite. Então o que eu vou fazer? Vou utilizar o whey protein, proteína da carne, para justamente ter um processo digestivo mais rápido e fome antes. Fantástico! Agora, sou gordinho, como eu, legítimo ex-obeso, você encontra uma dificuldade normalmente, em linhas gerais, em termos de apetite. Então,
você tem um apetite desconfigurado com o corpo que você quer chegar, ele é muito maior do que deveria ser para esse objetivo, e aí o que você faz? Você precisa de uma refeição líquida por qualquer que seja o motivo. Beleza, não tem nada de errado nisso. Só que aí é o seguinte, você coloca whey. Você mandou whey, quem toma whey pode colocar muito simples aí. Quanto tempo demora para você sentir fome novamente? Para quem tem muito apetite. Não, Leandro, a questão não é nem tempo, porque eu tomei e eu continuo com fome. Isso é muito normal acontecer. Mas você não precisa ser gordinho para considerar o whey uma má opção nesse caso. Você pode ser simplesmente um indivíduo que tem muito apetite, e aí você está fazendo um cut, está comendo pouca caloria, e aí quando você toma whey protein, você continua com fome. Ele te nutriu, beleza, está nutrido, não falta nada. Só que você está com um desconforto. Fome não é sinal necessário de perda de massa muscular. Mas que é desconfortável Ninguém gosta de sentir fome. Assim como também ninguém gosta de comer emburrado. Por isso que o whey pode ser muito bom numa situação e péssimo na outra. Porque a albumina ela vai ter um poder de digestão mais lento. E aí, quem tem muito apetite faz a ingestão e ela segura um pouco mais. Nesse caso específico, a albumina se torna uma opção muito melhor, muito mais interessante do que o próprio whey protein ou a proteína da carne, ou qualquer outra proteína de absorção rápida. É óbvio que ainda assim seria melhor essa pessoa comer frango, que tem um poder de digestão mais lento ainda. Mas, novamente assumo, uma posição que essa pessoa não poderia nesse momento consumir uma proteína sólida. Ela não consegue, ela vai para a líquida. Então, uma opção excelente acima do whey protein seria a albumina. A albumina faz ganhar massa muscular? Não. O que a albumina faz é promover um oferecimento dos nutrientes para um ambiente favorável à construção de massa muscular. Mas, obviamente, tem que ter treino, obviamente tem que ter necessidade, novamente tem que ter o carboidrato, e a gordura e a proteína da dieta completa. Então não existe assim, faça uma coisa para ganhar massa muscular. Nada, uma coisa só vai garantir que você ganhe massa muscular. Nada. Nem mesmo esteroide anabolizante. Não, Leandrão, mas tem uma pesquisa que mostra que a testosterona, quando foi tomada, mesmo um indivíduo que não treinou, ganhou massa muscular. Sim, claro, uma quantidade irrisória que nunca vai te colocar num shape decente. É verdade que sim. Assim como um adolescente no processo de maturação também ganha massa muscular mesmo sem treinar, mesmo sem fazer uma dieta consistente. Mas a gente está discutindo aqui o melhor dos mundos. E no melhor dos mundos, você precisa de um contexto para ganhar massa muscular. E a albumina pode muito bem fazer parte desse contexto. Como? Na nossa cota de proteínas diárias. Ela ajuda a perder peso? Também não, porque não existe nenhum alimento que faça você perder peso. Basta você fazer qualquer teste de qualquer alimento, qualquer suplemento, comendo um monte de comida o dia inteiro. Você pode tomar termogênico, o que você quiser. Você vai continuar engordando ou mantendo o peso. Mas ela também pode fazer parte, como eu expliquei aqui, dentro de um contexto para te ajudar num processo de perda de gordura corporal, fornecendo proteínas, tá? E dando um mínimo de saciedade acima, por exemplo, do whey. Temos alguma restrição para a albumina? Não. Indivíduos que estão perfeitamente bem saudáveis, qualquer um pode consumir. Porque simplesmente qualquer indivíduo, desde que não tenha alergia a ovo, é óbvio, ele consome claras de ovo sem problemas, não é mesmo? Você consegue consumir clara de ovo sem problema? A albumina é só clara do ovo desidratada. Ah, então quer dizer que é a clara do ovo sem água. Isso. Ah, então eu vou comer clara de ovo. Dá no mesmo, beleza. O único porém que a gente tem que colocar aqui é que uma dose de albumina, 30 gramas de uma albumina com 80% de concentração, uma albumina boa, você vai encontrar 24 gramas de proteína. Isso vai equivaler a mais ou menos aí 7 a 8 claras de ovos. Pô, Leandro, mas comer 8 claras de ovo eu acho indigesto. Pois é, então você pode facilitar tomando uma dose de albumina. Ou não. Leandro Twin, adoro claras de ovos. Se eu pudesse, eu comeria 1 milhão de claras de ovos. Então, não compre albumina. Faça a utilização justamente do ovo. Qual a dose eu consumo por dia? Vai depender da sua necessidade proteica. Então, o ideal é que a gente comesse 2 gramas quilo de proteína, falando em linhas gerais, tá? 2 gramas quilo de proteína, ou seja, para cada quilo que você pesa, você vai comer 2 gramas de proteína. A albumina tem 24 gramas. Então, se eu peso 50 quilos, eu preciso de 100 gramas de proteína. Automaticamente, a albumina representa 24% da minha cota diária de proteína. Mas, eu tenho que considerar as outras fontes. Comi frango, 100 gramas pesado cru, 20 gramas de proteína. Tomei um copo de leite, 6 gramas de proteína. E assim sucessivamente. A albumina não emagrece, como você disse, mas ela tem o poder de engordar?
como qualquer tipo de coisa que tem caloria, em excesso vai te engordar. Até mesmo proteína. Portanto, é muito legal que ela esteja encaixada dentro das suas calorias do dia. Aí é sucesso certo. Pela albumina ser da clara do ovo, e quem já teve experiência ovolística excessiva na sua vida, sabe muito bem que podem gerar alguns odores que não são agradáveis. Isso pode acontecer. Isso é por causa do processo de fermentação. O whey protein você não tem essa desvantagem. Então o whey protein, se você consome quantidades normais, você tem uma boa tolerância à lactose, você vai consumir ele tranquilo, isso não vai te gerar gases. Já a albumina, sim. E se não gerasse só quantidade, também piora a qualidade, se é que você consegue entender isso. Então, o que você pode fazer para minimizar? Você pode misturar a albumina junto com iogurte. Tá? O iogurte freia essa fermentação e reduz bastante os gases. Ah, Leandro, eu tomei, mas não resolveu 100%. Às vezes 100% não resolve, mas pelo menos 80% a 90% vai diminuir. E se não diminuiu, aumenta a quantidade do iogurte junto, que aí vai resolver. Outra coisa que você pode utilizar é o carvão vegetal ativado. Então, você vai mandar uma dose de albumina, vai mandar ali mais ou menos 500 miligramas de carvão vegetal ativado e isso tende a também melhorar. Posso tomar com leite? Pode, mas a questão é que o leite não vai frear as flatulências. Mas pode, não tem problema, não atrapalha a absorção, nada. Sabor. O sabor não é dos melhores. Essa é outra desvantagem em cima do whey protein. Mesmo as albuminas com sabor não tendem a ser muito gostosas. Porém, isso você pode contornar usando a albumina dentro de alguma receita. Então eu vou fazer leite, banana e albumina. Já vai melhorar um pouco. Eu vou utilizar um iogurte, que essa é a minha favorita. Fique claro, porque já resolve tudo. Vou utilizar um iogurte, vou pegar aqueles iogurtes com sabor, mas não aqueles cheios de açúcar. Tá? Aqueles que em 200 gramas, mais ou menos, do iogurte, você vai encontrar aí 10, 12, até 15 gramas de carboidrato, está bem aceito. Esses daí eles têm adoçantes na composição, então eles são muito gostosos, tá? Neutralizam 90% do gosto da albumina, pode ir, que é garantido, e ainda reduz as flatulências em termos de quantidade e desqualificação odorística também. Se ficar muito grosso, né, porque o iogurte é grosso, a albumina é um pó, você pode completar com um pouquinho de água ou colocar mais do que os 200 gramas. Normalmente, para a maioria das pessoas, 200 a 300 gramas de iogurte vai bloquear, como eu disse aqui, mais ou menos naquela proporção, 30 gramas de albumina com tranquilidade. Leandro, adorei esse vídeo da albumina, mas queria saber mais então sobre o whey protein. Quais são as vantagens? Devo usar o whey protein concentrado, isolado ou hidrolisado? O hidrolisado é melhor que o concentrado. Negativo. Talvez ele seja muito pior, mas é mais caro. Por quê? Tudo isso nesse vídeo aqui. Tudo sobre o whey protein.